Amém. Bom dia. Abram suas Bíblias em 2 de Samuel, capítulo 6. Vamos continuar com nossa série de Derraigando a Rejeição. E talvez porque vai ter um casamento hoje, vamos olhar rejeição e casamento, o qual talvez o casal possa ouvir isto depois. O que você acha? E ajuda eles. 2 de Samuel, capítulo 6. Como introdução, estamos vendo o princípio da rejeição, quando as pessoas recebem desaprovação ou falta de valor, valorização. Estamos vendo como isso produzindo raízes insalubres, que dores, decisões, escolhas são raizadas em rejeição ao poder da verdade, e uma libertação sobrenatural pode fazer diferença. E hoje vamos olhar como a rejeição trabalha ou funciona no casamento. Vemos isto na história da vida de Davi e sua esposa Mical. Se você lê a história, não chame ela de Micaí, mas é Mical. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 16, depois o 20 ao 23, vamos ler aí para começar. Quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou por uma janela e viu o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, e ela o desprezou em seu coração. Agora versículo 20 ao 23. Quando Davi voltou para sua casa para abençoar sua própria família, Mical, a filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Rejeição e casamento. Vamos começar falando da bagagem da rejeição e olhando para a história, chegando no meio da história para entender, se você não conhece a história, quem ela foi. Mical era a filha do rei Saul. Ela teve uma vida, uma vida cheia de rejeição. Mical, a primeira vez que vemos o nome dela, ela foi utilizada pelo pai dela, Saul. Ele não viu valor nela, a não ser como um instrumento para suas próprias aspirações. Ele ofereceu ela como um prêmio de sorteio. Se eu vou dar a você minha filha, se você matar muitos inimigos filisteus. Fazendo isso, ele está falando do pouco valor que ele deu na sua filha. Seu próprio pai rejeita ela porque ela escolheu ajudar o seu marido e acaba dando ela de casamento para outro homem para castigar a Davi. Depois, na hora que estamos lendo aqui, ela está obrigada a competir com Davi. Davi teve muito amor, ele casou com 6 outras mulheres, então ela está forçada a competir pela atenção de Davi com 6 outras mulheres. Isto não foi bom, isto não ajuda. Cada vez que você lê na Bíblia, a poligamia nunca é uma coisa boa, sempre acaba no desastre. Então esta mulher, ela entra no meio da nossa história com um passado de rejeição. Ela não tem valor ou dignidade. Então, na história que acabamos de ler, Davi e Mical são casados, mas este é o ponto que estamos olhando. Todos nós trazemos problemas de rejeição dentro do nosso casamento. Se você não lida com a rejeição antes de ser casado, eu prometo a você que quando você casar, uma da bagagem, quando você se casar, vai ser bagagem de rejeição. Então a rejeição, lembre-se que é uma opinião de valor. Temos visto isto em muitas formas diferentes
Alguém na sua vida lhe deu a opinião de que você não tem valor ou você tem menos valor. Esta é a mensagem que Mical tem recebido do seu pai, do seu esposo e até nas decisões que estão sendo feitas. Você não tem valor ou você não vale tanto como outras mulheres. E isto acaba produzindo algo, quero que você veja isto. A rejeição é um ponto de vista. A rejeição é uma opinião de valor, é uns óculos pelo qual você olha na vida. Uma das coisas que a opinião, que a rejeição faz é que forma uma opinião do sexo oposto. Por exemplo, homens têm a sua opinião das mulheres e é formado de formas insalubres pela rejeição. Mulheres têm a sua opinião de homens em formas insalubres pela rejeição, segundo de Samuel 6,16. Quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou por uma janela e viu o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, e ela o desprezou em seu coração. Ela o desprezou. Este é um ponto de vista. Este é o marido dela e sabemos que ela deixou ela, mas isto é muito maior do que isso. Tem mulheres aqui. Você foi dita por uma mulher na sua vida de que todos os homens são porcos. Provavelmente, e da rejeição delas, da amargura delas, colocaram isso em você, assim não todos os homens. Tem homens aqui que outros homens têm dito na sua vida: nunca confie numa mulher, as mulheres não prestam. Agora, neste ponto da história, as pessoas vão se casar, o problema é que eles trazem esta bagagem, esta informação do passado no casamento. E veja outras formas como isto acontece no casamento. Algumas pessoas funcionam assim, ó. Eles têm um espírito de temor, medo. Neles, com respeito ao matrimônio, por que eles têm medo? Porque eles têm visto seus pais ter um casamento disfuncional. Crescendo, eles viram como seu pai e sua mãe brigavam o tempo todo. Olharam como, às vezes, colocavam a culpa nos filhos. Eu só me casei porque eu fiquei grávida. E vem os pais brigando: eu vou deixar você, não quero mais você. E agora, o que acontece é que vai chegar um ponto em que alguém vai se apaixonar. Davi e Mical se apaixonaram. O problema é que quando tem medo, o que o medo faz é que ergue paredes. Você ergue paredes para algumas pessoas. Isto é, eu nunca vou casar. Acabou-se, porque você tem 95 e nunca casou. Não é porque ninguém nunca olhou para você. É porque de forma alguma eu nunca vou me colocar na situação que eu vi meu pai ou minha mãe. De jeito algum. Então agora, você tem deixado que a opinião de outros coloque paredes, muros na felicidade sua. E para outros, provavelmente no caso de Davi e Mical, é que eles se casaram, mas o medo, e isso é muito comum também, você ergueu paredes de proteção. Eu vou casar com você, mas eu vou confirmar que você nunca vai me fazer sentir como meus pais se sentiram. Eu vi suas lágrimas, eu vi seu sofrimento, você não vai fazer isso comigo. Mas o mais triste é que nos amamos, vamos casar, mas casamos e erguemos muros ou paredes de proteção. Escuta bem. Se você vai para casa hoje e você coloca uma parede no meio do quarto, não vai ajudar teu casamento, não é? Por isso tem pessoas que acham que o casamento está cheio de erros, mas não é. São as paredes que você tem erguido porque você tem trazido esse medo da rejeição.
no seu casamento. A segunda coisa, e vamos ver mais profundamente, nós vemos nosso cônjuge, uma vez mais, lembre-se que rejeição são óculos, vemos nosso cônjuge através da lente de como nos vemos nós mesmos. E isso é um assunto muito profundo. Veja, Deus fez você para ter valor, Deus fez você para ter dignidade, você é precioso nos olhos de Deus e Ele quer que você tenha um senso de valor, de dignidade. Vamos ver uma escritura, Marcos 12, 31. O segundo mandamento é este: ame a seu próximo como você ama a si mesmo. Não estou levando isto a um extremo, não é do movimento da autoestima, eu sou alguém. Não, mas Deus está dizendo aqui que Ele quer, não é de uma forma estranha, de todo mundo vai vencer, ninguém perde, essas coisas doidas do mundo. Não, eu sei como o orgulho é a raiz do pecado, mas Deus deu a você valor. Ele quer que você tenha um senso de valor que vem dele. É dali onde estamos chegando na série, que teu valor vem de Deus. Por isso, se você não se ama, não ama você mesmo, e eu dessa forma, não de uma forma estranha, se você não tem um senso do seu valor em Deus, um amor saudável, o problema é que se você não pensa que tem valor ou dignidade, uma das coisas que acontece com as pessoas que não têm um senso de valor, eles quando se casam, o pensamento de que outra pessoa de repente ama eles, você pensa que isso seria a resposta? Eu não tenho valor, eu me casei, ela me ama, pronto, tudo resolvido. Tudo são musiquinha por trás no fundo e borboletas. Mas não é isso que acontece? Para algumas pessoas, na realidade, eles não conseguem lidar com o fato de que alguém ama eles mais do que eles se amam a você mesmo. Eu amo você, mas na sua cabeça é por quê? Porque você ama a uma pessoa como eu, porque você tem recebido esta mensagem que você não tem valor, que você não é amado e você não tem dignidade. Então, parte do motivo desta série, talvez você está atuando em formas insalubres e você não conhece, não encontra a raiz de tudo isso, derraigando a rejeição. Eu já lhe contei várias das lições que meu interesse na rejeição tem sido, porque eu tenho observado pessoas toda a minha vida que eles estão se ferindo, se fazendo dano. E por que fazem isso? Pensa nisto. Alguém chega com a mensagem que não tem valor, não tem dignidade, e de repente se casam, que deve ser, seja depois de noivado ou de decisões de casamento, e alguém diz: eu amo a você mais que qualquer outra pessoa no mundo. E para algumas pessoas isso não faz eles se sentir cômodos, se sentir saudáveis. Pessoas que têm problemas de rejeição que não têm sido lidados, eles tentam prejudicar esse relacionamento amoroso. A maneira mais fácil de prejudicar teu relacionamento é começar uma briga. Começam a brigar. Pessoas, porque você gosta de brigar o tempo todo. Às vezes, a briga não tem nada a ver com as contas, ou lixo, ou os filhos. Às vezes, a briga somente tem a ver com como você se sente de você mesma, ou mesmo essa mensagem de rejeição que você tem recebido esse tempo todo. Então, se você começa uma briga, vamos voltar. 2 de Samuel 6:20. Quando Davi voltou para casa para abençoar sua própria família, Mical, a filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Então, não lemos a resposta dele, mas o problema com casais brigando é que eles não fazem de uma forma
razoável, não é uma conversa razoável. Olha, eu acho que isso é excessivo. Não, eu vejo, você está mostrando as mulheres destacando-se hoje. Então, em vez de chegar e dizer, olha, eu não acho que está certo. Olha, eu vou dizer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser pior do que isso. E todas as mulheres vão me amar. E agora vão dizer que eu sou quente. Porque os casais brigam desse jeito. E o problema, um cônjuge tem problemas de rejeição, começa uma briga, e o resultado é que a pessoa ataca eles, mas infelizmente não fazem de uma forma razoável, começam a usar nomes. Você é feio, bruxa, estúpido, inútil. E se o problema é que você se sente assim mesmo, dessa forma, você começa a destruir até que essa pessoa chegue ao ponto em que não aguenta mais e você acredita o que você está dizendo. E há pessoas que somente se sentem bem numa situação de rejeição. O amor, para eles, os deixa loucos, não sabem funcionar, viver normal. Pensa bem. Todos os anos isto tem sido meu quebra-cabeça. Pessoas que têm tido uma má experiência, a lógica me diz, eu não quero nada a ver, eu nunca vou me sentir mais assim. Mas tem pessoas que eles vão recriar a rejeição do passado. Eles vão destruir e prejudicar seu próprio relacionamento. Estamos falando de casamento? Até que na sua própria casa acabam recriando a rejeição exata que eles estavam sentindo em casa quando eles cresceram. E isso não é uma forma saudável de viver sua vida. Por isso, acabam fazendo o que Mical está fazendo, está atacando a Davi até que ele ataca ela. E é igual à rejeição que ela está sentindo. E eu sei que isto é coisas mais profundas do que vocês esperavam, mas isto é rejeição e afeta os relacionamentos. Nossa escritura nos mostra outra coisa no casamento, que a rejeição distorce a comunicação. Eu sempre digo às pessoas procurando um esposo, uma esposa, eu digo, encontre alguém com quem você pode falar. Pessoas que dizem, pastor, ela é linda, seu corpo. Ela talvez não seja linda e esse corpo para sempre. Ou, ele é tão lindo, pastor, ele é tão forte. Não, ele é um porco. Você não vai estar feliz com isto. O que você realmente quer é alguém com quem você pode falar, porque muito do matrimônio vai ser comunicação. Então, rejeição, como falamos, é doloroso. E quando você está sofrendo, a tendência é falar de um ponto, de um lugar de dor, de sofrimento. É uma frase que alguém disse, pessoas feridas ferem as pessoas, né? Mas isso é verdade. É que quando você está ferido por dentro, você não vai falar de forma saudável, segundo de Samuel 6:20. Quando Davi voltou para casa para abençoar sua própria família, Mical, a filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e seus servos, como um homem vulgar. Eu falei para você da história de Mical, ela está ferida, ela está sofrendo, o que é que ela faz? Quando ela está se comunicando, ela não está querendo expressar, eu tenho uma necessidade. O que ela faz é que ela está tentando ferir ele. Isto é, maltratar. Você é um pervertido. Você quer se destacar para as jovenzinhas, as escravas. Mas ela está dizendo isso porque ela está ferida. Então, falamos de um ponto, de um lugar de dor. Por isso que é muito difícil ter um casamento saudável se você não lida com os problemas de rejeição. Nunca vai falar razoavelmente para resolver os assuntos e problemas da vida. Casais entram, vão casar, acham que se tem um conflito, o ponto
principal, eu vou ferir você mais do que você me feriu e aí eu ganho. Eu vou trazer o passado, falo da tua mãe, vou lembrar todo o fracasso e assim eu ganho e vou resolver tudo. Mas muitas vezes isso é porque nunca resolvemos o nosso passado. Não somente você fala de um lugar de dor, mas também você ouve de um lugar de dor. Temos visto isto várias vezes. Mas escuta, rejeição, ela interpreta. A rejeição filtra. E tudo o que uma pessoa rejeitada escuta vai passar pelo filtro da rejeição primeiro. Por isso o matrimônio vira difícil. Por exemplo, um homem diz à sua esposa: você é linda, você está linda. São boas palavras para dizer à sua esposa, mas o problema é que o que ela escuta é: não é isso que você quer dizer. Você só disse isso para dizer: eu não sou linda. E para um homem que não entende, escuta isso: então tá bom, não digo mais nunca. Ou homem, por exemplo, muitas vezes um homem interpreta, não pode falar de um assunto, você esqueceu de pagar uma conta, esqueceu de tirar o lixo, e a reação do que ele escuta muitas vezes é: então você acha que eu sou estúpido, né? Por isso a comunicação fica torcida, distorcida. Você está falando o que você acha que ouviu, ou pessoas, especialmente é destrutivo no casamento, é pessoas que não conseguem se comunicar por causa da dor da rejeição no passado. Tem problemas no nosso casamento e você tem dito isso a ele ou a ela. Não. Por que se isto é importante para você, se isto está lhe magoando, machucando, por que você não pode falar isso para a pessoa que você mais ama no mundo inteiro? Mas tem pessoas que têm tido esta mensagem: você não pode falar de nada que vá ser doloroso ou machucar. E quando vem no relacionamento com isto dentro, com esta bagagem, é muito difícil ter um relacionamento saudável com a rejeição. E por último, lógico, a rejeição, quando pessoas têm te magoado e ferido e dando a mensagem que você não tem valor, produz amargura. Raiva, ressentimento, que você guarda e você não quer soltar. Vamos ler Hebreus 12:15 e vamos ler de uma tradução diferente. Cuidado para que nenhuma raiz venenosa de amargura cresça e cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja, uma raiz venenosa de amargura. Amargura são violações que você segura, que você guarda. Alguém feriu você, magoou você, disse uma coisa terrível a você, alguém violou você. O que você faz? Você segura. Não solta isso. Mantém isso vivo na mente, com sua boca, no coração, mas a Bíblia diz que isto é uma raiz venenosa sobre a superfície. É por isso que estamos falando de arraigar a rejeição. Podem haver coisas sobre a superfície, mas a Bíblia nos diz que isto vai lhe incomodar, isto vai contaminar e vai arruinar tudo de bom em você. E isto é um grave problema. Se você tem amargura com as rejeições do passado, pessoas que têm rejeitado você no passado, quando você casa, você traz para casa toda essa bagagem. O problema é que essa bagagem está toda venenosa, cheia de veneno. Você chega numa casa nova, mas com a amargura do passado e antiga. Como vimos isto em outra lição, se não me engano, a influência que corrompe. A Bíblia nos diz que o que a amargura faz é que incomoda e fere você, mas também corrompe ou destrói ou arruina ou mancha, outras palavras que são a mesma, a outras pessoas e seus relacionamentos. Agora você casa, eu te amo, meu amor. O problema é que você tem reação, amargura que nunca foi curada, e você arrasta esta amargura ao novo relacionamento. E o problema é que há uma grande sensibilidade. É isto que a amargura faz. A amargura
mantém você em alerta super alto. Não é o melhor exemplo. É como se você está bem queimado da praia. Às vezes você vai na praia, fica bem queimado e é o lugar onde todo mundo quer tocar você. Oi, tudo bem? Bota a mão. É o que a amargura faz. Deixa você super sensível. Você tem seu passado, seu esposo, seu cônjuge diz alguma coisa e você... e o grande Hulk sai... Você talvez não está brigando com eles. Você talvez ainda está brigando com o passado. E isto é o que as pessoas fazem. Dizem esta palavra. Você é igual ao meu pai. Você é como minha ex-mulher. Peraí, eu não estava lá. Mas arrastamos isto. E faz com que seja muito difícil. Davi e Mical não é uma história de um casamento feliz. E a rejeição foi a raiz disto. Vamos então falar dos danos da rejeição. Como eu falei, é difícil ter um bom casamento, mas a rejeição faz dano que afeta seu casamento. A primeira coisa que a rejeição faz, e o dano que faz, é que a rejeição afeta seu ponto de vista. Você vê, neste caso, a pessoa que você deve amar, mas o que você vê é insalubre. Ele chega em casa. Este deve ser um dos dias maiores da nação de Israel, da vida de Davi. Estão trazendo a arca, a presença de Deus de volta. Tudo era sobre Deus. Deus está de volta conosco. E ela está feliz de Deus? De modo algum. Ela vê quantas pessoas vão ser ajudadas tendo a presença de Deus de volta? Não. O que é que ela vê? Você está atuando como um pervertido. É isso que ela vê. E ela consegue chegar a uma conclusão insalubre. Tito 1,15. Para os que estão contaminados e descrentes, nada é puro, pois até mesmo a sua mente e consciência estão contaminadas. Contaminados e descrentes. Contaminados é manchado, sujo. Se há mancha dentro, se há dano, ferimento, descrente, não quer dizer descrente de Deus. Você talvez não crê que os homens são bons ou prestam, ou as mulheres prestam, são boas. O problema é que não há nada bom, nada é puro. Você vai olhar a tudo e vai chegar sempre à conclusão errada. E a única coisa que você pode ver é ruim. Por isso, seu casamento, você não consegue ver nada bom. Você não pode desfrutar nada certo que seu esposo, seu cônjuge faz, você só vê o errado. Muitas vezes, em conselho de casamento, eu tenho dado para muitos de vocês, eu faço essa pergunta muitas vezes. Diga-me algo bom sobre seu cônjuge. Diga-me algo bom que seu esposo, sua esposa, seu cônjuge faz. E é muito comum. Não é se você tem feito isto ou aquilo, é muito comum. Muitas vezes olham para mim e dizem, nada, pastor. Houston, temos um grave problema. Eles não fazem nada que preste no mundo todo? Veja bem, se você não pode ver nada bom, minha predição, eu não tenho que ser um profeta para dizer isto, você não vai durar casado. Ou você vai viver miserável até morrer. Porque isso não é correto. Tem que haver alguma coisa boa quando você casou com ele e com ela. O problema é que a rejeição e a amargura agora somente podem ver. Deixa eu te contar as 4.000 coisas erradas que você faz todo dia. Um matrimônio saudável não é negar que você não tem problemas, mas você tem que procurar. Isso mata ou afeta seu ponto de vista. Rejeição. Em segundo, a rejeição mata o amor. Porque a história de Mical é uma história muito trágica, é uma tragédia. Porque é uma história de amor que morreu, 1 de Samuel 18:20. E Mical, a filha de Saul, havia se apaixonado por Davi. Veja como tudo começou. A história começou desta forma, eles se apaixonaram.
Eu quero esse homem mais que ninguém. Olha, tem muito peixe no mar, mas eu quero aquele. É uma história de amor, mas o problema é que ela vem no casamento com problemas de rejeição. A opinião do pai, os erros do marido, circunstâncias do passado e da vida. E agora, esta mulher que se apaixonou, o que é que ela faz? Ela começa a atacar e acaba destruindo o amor que ela tinha no começo. Provérbios 14:1. Não está aí? Ok, vou ler. 3 erros este ano, isso é impossível, não é? Desculpa. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Pensa dessa escritura. Você pode destruir sua própria casa. Neste caso, você pode destruir o amor. Isto é a conclusão que muitos casais chegam. Não nos amamos mais. Como se isso aconteceu do nada. Acorda um dia de manhã, eu não te amo mais. Como se de repente isso acaba de acontecer, mas não é assim. Isso não apenas acontece que vocês têm estado atacando e recriando dores do passado. Você tem estado falhando a dar amor que seu cônjuge desesperadamente necessita. Sim, você me deu uma lista de 150 coisas erradas que eles fazem. Me diga uma coisa boa que eles fazem. Você nunca diz nada bom. E parte disso é destrutivo e parte não faz senso, não faz sentido. Se você conhece as pessoas, a motivação das pessoas não é dizendo que eles são estúpidos e maus e pervertidos. Escutem bem, mulheres. Se você diz algo bom para um homem, ele vai trabalhar e se matar para ouvir mais disso. Mas essa é outra lição para outro dia. Pessoas chegam e dizem: não estamos mais apaixonados, não nos amamos mais. Mas o problema realmente é que eles estrangularam o amor até a morte. Não é que você deixou de se amar, é que você assassinou o amor. E a lista de suspeitos é muito curta num casamento de 2 pessoas. Então, rejeição mata o amor. Rejeição também bloqueia a bênção. Veja, Davi nesta história estava a caminho para abençoar a sua casa. Todos iam ter o benefício. Estou dando e falando isso como exemplo de Deus. Você precisa da bênção de Deus no seu casamento. Davi chega com a bênção e ela para ele na entrada da porta. Você é um pervertido, se atuando como, se mostrando para todas as mulheres. Ele não obriga para entrar. Ele não olha assim, eu vou abençoar você de todo jeito. Ele não diz isso. O ponto é que você não pode ser abençoado e amargurado. É um princípio bíblico. Mateus 18:35. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. É uma parábola de um rei que deu uma incrível bênção. Vou perdoar você, você devia 100 milhões, perdoa, não tem que pagar nada. Depois ele não quer perdoar, ele disse: na cadeia com você, a bênção que eu queria dar a você, eu não darei, porque você não pode guardar a amargura e a rejeição e ter a bênção de Deus. Marcos 11, 24 e 25. Por isso eu digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e será de vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que seu Pai Celestial perdoe os seus pecados. O que precisamos num matrimônio é o perdão. Como é que 2 pessoas egoístas podem ter amor? É como o milagre de Deus. Como podem vencer o passado? O milagre de Deus. E a Bíblia diz que você pode orar por milagres,
Mas a Bíblia diz que quando você ora para que Deus lhe ajude, mas você está guardando amargura, ressentimento, rejeição, erros do passado, Deus diz, eu não posso. Então você bloqueia o poder e a bênção de Deus. Por último, a rejeição afeta nosso futuro. 2 de Samuel 6:23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Por isso a Bíblia nos diz que isto afetou Mical. Ela não teve filhos. Isto não foi uma condição física, isto foi uma maldição. Ela se amaldiçoou ela mesma. Só estou aplicando isto em duas formas. Fruto espiritual, fertilidade espiritual. Muitos de vocês querem que Deus lhe ajude a ser fértil, a ganhar almas, a trazer filhos espirituais. É um princípio bíblico de fertilidade. Se você está guardando amargura e assuntos de rejeição, fertilidade não vai funcionar na sua vida. Isso é uma possibilidade muito real. Ou podemos aplicar isso de outra forma. Pessoas com problemas de rejeição, a Bíblia chama de que nossos filhos são o fruto do nosso corpo, fertilidade física. E esta é uma das tragédias da rejeição. Falamos de todas as formas como você tem sido rejeitada e muitos de vocês receberam essa rejeição dos seus pais. Eu entendo, não é? Você cresceu com uma família disfuncional, porque atuaram desse jeito, porque eles foram rejeitados. E é uma maldição. E eles passam e passam e passam para outros. Agora, por que você vai querer seus filhos que você ama? Porque você quer que eles entrem num casamento com os mesmos problemas, sofrimento e dor que você trouxe no seu. Por que você quer ferir eles? Porque você quer afetar todas as suas vidas dessa forma. Bom, vamos olhar por fim as boas notícias. Quantos querem boas notícias, amém? Vamos olhar escolhendo um final diferente. Muitas histórias na Bíblia são assim. Não são conto de fadas, não é todos viveram felizes para sempre, são problemas tristes. Para Mical, ela nunca resolveu seus problemas de rejeição, nunca foi curada da amargura, foi uma opção, uma escolha que ela fez. Não é que não pôde, não era possível, é porque ela não quis e por isso ela morreu estéril. Essa é a parte triste desta história. Estou ensinando isto, porque isso não tem que ser a sua história. Lembre-se que há duas pessoas no casamento. Tem Davi. Vamos olhar a Davi. Davi é um contraste, ele é diferente de Mical desta forma. Pensa de Davi. Davi foi rejeitado. Ele foi violado, igual que Mical. Ele teve seu próprio sofrimento, ele foi rejeitado, desprezado pelo seu próprio pai. O profeta chega e diz, Deus me mostrou que um dos seus filhos vai ser escolhido rei. Ele nem convida Davi para ser escolhido, porque de jeito nenhum, Davi, rei de modo algum. Tem outros filhos? Não. Bom, tem Davi, mas ele está tomando conta das ovelhas e você foi criado assim. Você foi uma sobra. Acusado falsamente por seu irmão, tentando fazer algo certo, foi atacado por seu irmão. Também o rei foi ingrato. Ele arriscou sua vida e o rei não agradeceu. Ele foi caluniado, foi tramado por outros, atacado por Saul, separado da sua esposa. Ele teve todas estas experiências, rejeição perigosas e dolorosas, mas Davi não virou como Mical. Isto para mim é um incrível. Como pastor, eu vejo pessoas com exatamente as mesmas circunstâncias. Eu fui criado com dor, pastor. Esta pessoa foi criada com dor. Me trataram mal. Ele foi tratado mal. Eu fui violado. Eles foram violados. Mas eles não se parecem em nada. Uma pessoa como Mical, amargurados, torcidos, prisioneiros, outra pessoa com a mesma dor, e isso faz eles uma pessoa melhor, na verdade passa a ser resultado de futuro, de bênção futura, quando eles falam e se lembram das dores do passado. E o motivo é porque Davi fez escolhas diferentes das de Mical. Veja bem, o que você faz com a rejeição é sua escolha. Você não pode escolher se vai ser rejeitado ou não. Eu prometo
e a todas as pessoas, a não ser que você tenha 3 meses de idade, todos aqui, todos temos sido rejeitados de uma forma ou de outra. Você não pode escolher isso. Você pode escolher como você reaciona, como você responde. Pensa de Davi. Davi trouxe as violações na sua vida a Deus. Leia os Salmos, leia o livro de Salmos. Davi conta para você como trataram ele mal, como rejeitaram. O que são salmos? Orações. Ele está orando. Deus, você vê o que disseram, você vê o que fizeram. Eu não sei se eu consigo, se eu posso, eu preciso, tua ajuda. Isso é muito sábio. Tem pessoas que pensam que ser cristão é sempre sorrindo, não tenho problemas, porque eu sou cristão. Davi não fez isso. Deus disse, eu estou virando doido, eu não acho que eu vou conseguir. Mas ele está levando tudo a Deus. Ele está falando com Deus das suas dores. E isso inclui perdão. Você não pode ter um futuro ou um presente saudável se você não é curado e deixa ir a dor do passado. Jó 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Jó, seus amigos passaram mais de 30 capítulos da Bíblia acusando ele falsamente, fazendo sua vida mais miserável do que ele estava antes. E Deus diz, Jó, se você não ora por seus amigos, eu vou matar eles. Para alguns de vocês, ok, não vou orar mais. Quer que eu faça aqui mais? Ele orou por seus amigos, Deus ajudou ele. Ou seja, eu vou deixar ir o que aconteceu. Isso precisa um milagre, mas Deus fez, se você está disposto a deixá-lo ir. Segundo, Davi fez diferente em que ele encontrou seu verdadeiro valor em Deus. Este é o ponto que temos olhando. Vamos fazer uma lição inteira só nisso, mas em todo caso, este é o ponto principal. Se você tem recebido a mensagem de alguém que você não tem valor ou menos valor, você só pode ser curado se você encontra seu valor verdadeiro, o qual não é autoestima, não é olhar no espelho e dizer, eu sou alguém especial. Só pode ser baseado na opinião de Deus. Vamos olhar Salmos 8, 4 e 5. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Salmos 8 é um salmo incrível de Deus. Assombrado, Deus, por que você se preocupa de mim? Que coisa mais incrível! Você fez ele menor que os anjos e o coroaste com glória e honra, ou seja, esse valor eu não mereço. Deus, eu sou importante para você? Não importa o que alguém no passado disse, Deus Todo-Poderoso diz algo diferente. Salmos 139, 14. Eu te louvo porque me fizeste de uma forma especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, eu sei disso muito bem. Deus, tu me fizeste, e o que você tem feito é admirável, é maravilhoso. Alguns de vocês, eu uso o exemplo das mulheres que não conseguem receber ou pensar nada bom delas mesmas. Olha, escuta bem, você não tem o direito de fazer isso. Porque o Deus Todo-Poderoso diz que Ele fez você de uma forma especial e admirável. Essa é a opinião de Deus, quem fez você. Isso é algo que você tem que encontrar seu valor em Deus. Isso precisa ser uma revelação, porque isso vai lhe ajudar. Provavelmente vai haver outras pessoas na vida que vão rejeitar você. É muito possível. A única proteção contra tudo isso é curando a sua rejeição, encontrando o seu valor com Deus, e já não importa mais. Por que eu vou me importar o que uma pessoa aleatória pensa de mim, se Deus Todo-Poderoso diz que eu sou especial e admirável, maravilhoso? Ele se importa tanto, ele quer ter um relacionamento comigo? Isso precisa ser uma revelação para cada um de nós. Por último, Davi procurou ser uma bênção para outros. E essa é outra lição para si mesmo.
talvez chegaremos nela. Mas Davi, sendo rejeitado, o que ele quis fazer? Versículo 18 até o 20, ele quis abençoar o povo, ele quis abençoar sua família, sua casa. Mical eu estou ferida e sofrendo, eu vou atacar, cortar e matar a todos pela forma como eu me sinto por dentro. Davi, eu quero abençoar você. Isso é um matrimônio saudável. Como eu posso abençoar você? Como eu posso ser? Por isso eu faço a pergunta sempre. Você pode me dizer algo bom do seu cônjuge? E se você não pode, quando foi a última vez que você disse? Porque é quando você abençoa que cura você, cura teu relacionamento. Eu quero que inclinem seu rosto por um momento, um pouquinho mais cedo por causa Mas eu quero orar a pessoas aqui que precisam de ajuda, vocês. Alguns de vocês não estão casados e talvez é o que você tem visto no casamento que não deixa você se casar. Outros têm trazido problemas de rejeição no seu casamento. Eu quero orar que Deus lhe ajude. Deus, há pessoas aqui que precisam de um milagre. Por favor, abre seus olhos. Isto precisa ser mais que palavras. Deus, aqueles que têm medo de casamento, Senhor, ajuda eles, por favor. Eu peço que você faça um milagre de cura. Deus, há pessoas aqui casadas que estão num círculo vicioso de ataque e rejeição. Deus, quebra essa maldição. Eu te peço, Senhor, você pode trazer matrimônios mortos de volta à vida. Você pode restaurar o amor. E há pessoas que precisam de um milagre. Deus, há pessoas que estão carregando bagagem, dor do passado. Por favor, eles precisam de um milagre para deixá-lo ir. Cura seus corações e deixa que comece a se ver no seu casamento, nos seus filhos e no seu ministério e o seu relacionamento com você. Deus, eu te agradeço por adiantado pelo que você vai fazer no nome de Jesus. Amém. Vamos parar aqui. E vamos ter tempo para preparação. Nos vemos semana que vem. Deus abençoe vocês.